Bom, olá pessoal, vou fazer aqui uma segunda aula de QTplot para mostrar outras funções para vocês, que são funções úteis, que vocês vão usar no dia a dia nas disciplinas experimentais, e que vão além daquilo que eu mostrei na aula anterior, tá? Então nessa aula aqui eu não vou digitar meus dados aqui, eu vou importar, vou mostrar para vocês como é que faz. Então para importar os dados, vocês vêm aqui em File, vem aqui abaixo, tem essas opções aqui, Import. Cuidado para não clicar em Export, que é outra coisa para exportar. Então vem aqui em Import ESC, tá? Ou dá um Ctrl K que ele faz essa escolha. Nesse aí vocês procurem aqui em cima onde estão seus dados, no meu caso já é esse daqui. Uma coisa importante aqui, gente, que vocês têm que tomar cuidado, na hora de fazer essa importação, tem que tomar cuidado com esse separador aqui, porque ele tem que ser o mesmo que está sendo utilizado nas colunas de dados. Tá? Então, nas colunas de dados que eu tenho, o que separa uma coluna X e uma coluna Y lá é apertar o Tab. Tá? Mas isso poderia ser diferente, poderia ser vírgula ou poderia ser espaço. Então, se por acaso ele não reconhecer seus dados inicialmente, você tente trocar aqui esse separador para ver se o separador que aparece nos seus dados não é essa opção, seja outra. Tá? Então é só clicar aqui abaixo e escolher. No meu caso é tab, então não preciso fazer nada, basta eu clicar aqui em Open e aí eu tenho aqui os meus dados. Tá? Bom, esses dados aqui, gente, são os dados experimentais de um experimento de óptica. Aparecem aqui 4 colunas, porque essas duas colunas aqui da direita, elas são colunas de erro experimental. Essa daqui é o erro em X e essa última é o erro em Y. Se eu plotar o gráfico da forma como está, ele não vai entender, né, que essas colunas aqui são de erros. Então, para isso, para a gente plotar, né, eu tenho que selecionar todas as colunas. Uma dica importante na hora de selecionar as colunas aqui no QTplot é você clicar, segurar o botão do Ctrl e clicar nas outras, tá? Porque se você clicar e arrastar, ele tem um mecanismo que não é muito legal, que ele troca as colunas de posição, e aí você acaba se confundindo, e às vezes se você muda a posição do X aqui para outra posição, ele não plota o gráfico corretamente, tá? Então tome esse cuidado. Então é só clicar com o botão direito, né, aqui em Plot Scatter, vocês vão ver que ele não plotou direito os meus dados, que ele colocou aqui 3 dados. Né? Na verdade não são 3, são um dado só. Tá? Então vamos fechar aqui. Não quero esse gráfico, então vou deletar. Mas eu tenho que dizer para o QTplot que essas duas colunas aqui são de erro experimental. Tá? Para isso a gente clica na coluna, clica com o botão direito, vem aqui em Set As. Nesse caso aqui é o erro em X, então eu venho aqui, ó, X Error, tá? Erro em X. Mesma coisa aqui para o Y. Tá? Eu clico aqui com o botão direito, vem aqui em Set As. Nesse caso aqui é o erro em Y, tá? Então é só clicar aqui. Então aqui, repare que ele mudou aqui a forma de escrever. Então se eu vim agora aqui em clicar e mandar ele plotar novamente, agora ele já vai plotar só um conjunto de dados e aparecem aqui em volta as barrinhas de erro experimental. Tá? Se eu ampliar aqui para vocês verem, clique em zoom in, vocês vão ver que mais claramente tem aqui as barras de erro experimental. Né? Para voltar, né, vocês lembram, só vir aqui, pode clicar nesse botão, ele volta. O ideal aqui, é como eu fiz na aula anterior, é você editar esse gráfico o máximo possível, né, aumentar aqui as fontes, tá, para ficar mais claro. Eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer uma outra coisa para mostrar para vocês algo que é comum, que é a gente multiplicar o, algum valor do gráfico por uma certa constante. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse mesmo conjunto de dados aqui, eu vou duplicar ele só para garantir, para mim não alterar esse daqui. Tá? Então, só clicar aqui nessa opção. Ele duplicou aqui minha tabela, eu vou trabalhar nessa tabela 3. Tá? Só por uma questão de segurança mesmo.
Bom, o que eu vou fazer aqui, né? O que eu estou interessado? Eu estou interessado em multiplicar os valores que aparecem aqui em um desses eixos por alguma constante qualquer. Tá? Vou fazer algum cálculo, que não necessariamente seja só multiplicar por uma constante, né? Usando esses dados. Então, para isso, o que eu faço? A gente pode fazer a multiplicação em cima dessa própria coluna aqui. Eu posso inserir uma nova coluna. Então, para exemplificar para vocês como que insere uma nova coluna, né, deixa eu fazer aqui. Clicar com o botão direito. Vou clicar aqui, ó, Add Column. Ele criou uma coluna 5 aqui para mim. E eu vou fazer o seguinte, essa minha coluna 5 vai ser a coluna 2 vezes 3, por exemplo. Então eu venho aqui, clico com o botão direito e venho aqui em Set Column Values. Aperto Alt aqui e aparece essa janela. Então eu vou querer que a minha coluna 5 seja, que aparece aqui, ó, coluna 5 igual, né? Ela vai ser 3 que multiplica a coluna 2. Como que eu insiro isso aqui? Eu posso digitar coluna 2, ou uma forma que é mais confiável é a gente vir aqui em Add Column. Nesse caso aqui ele vai adicionar 1, eu quero que ele adicione a 2, então eu clico aqui em 2, então eu coloco aqui. Tá? Então se eu dou um Apply, agora ele me criou a coluna 5, que é 2 vezes a coluna 2, tá certo? Então, ele fez isso para mim. Se eu quiser fazer uma outra coisa, vamos supor que eu queira que a minha coluna 5, na verdade, seja o produto de duas colunas. Né? Então, eu quero que, na verdade, ela seja a coluna 2, que já está aqui, né? Vezes a coluna 3, que é a do erro. Então, eu dou aqui Add Column. Tá? E quando eu coloco em Apply, ele já alterou aqui. Ó. Vocês conseguem ver na tabela que ele alterou. Tá? Outra opção também que eu posso querer é inserir uma função. E ele tem algumas funções aqui em cima por padrão. Então vamos supor que eu queira, na verdade, calcular o cosseno da coluna. Tá? Então é bom que a gente coloque. Vou colocar aqui o cosseno de uma coluna qualquer. Tá? Vou apaguei aqui, né? Então a gente vem aqui nas funções, ele tem um monte de função, a gente tem que saber o que cada uma delas significa. Tá? Então vamos supor aqui que eu quero o cosseno é mais simples, é esse cos que aparece aqui. Então eu coloco aqui cos, coloco aqui add function, e aí para inserir a coluna eu coloco aqui dentro, ó. Se eu escrevesse cos, eu já reconhecia que era cosseno. Tá? Então vamos supor que eu queira calcular o cosseno da coluna 2. Então é só adicionar, dar um apply, e agora aqui ele calculou esse cosseno. Tá? Então deixa eu fechar. Então se eu quiser plotar isso em uma outra janela, por exemplo, agora para a gente ver, né? Ele fez essa bagunça aqui, tá? Que é o cosseno da coluna 3 original. Tá? Então sempre que vocês quiserem fazer cálculo com valores das colunas, vocês podem usar essa opção de clicar com o botão direito em cima da coluna e pedir para alterar. Né? Então aqui, uma coisa que às vezes a gente usa também, repare que eu tenho várias janelas abertas, né, e eu tenho várias janelas de dados também abertas. E eu posso ficar com dúvida em saber dessa daqui que eu estou vendo qual janela de tabela ela se refere. Tá? Então, para isso é só clicar duplo aqui no dado experimental e aí você vem aqui em Worksheet. Ele vai abrir aquela tabela e aí não tem chance de a gente errar. Tá? Uma coisa que os alunos confundem também é quando ele maximiza aqui dentro da área de trabalho, muitas vezes os alunos vêm aqui e fecham aqui nesse botão, mas esse aqui ele vai fechar o programa. Tá? Se a gente quiser restaurar essa janela, a gente tem que clicar aqui. Ó. Tá? Então ele volta. Tá bom? Então aqui é uma
segunda opção que a gente tem, tá? de fazer os cálculos. Bom, outra coisa também que a gente vai usar, vocês vão usar bastante, é fazer um ajuste linear. Então, vamos supor que eu quero fazer um ajuste linear desses dados que aparecem aqui. Né? Eu quero determinar qual reta que ajusta esses dados que eu acabei de plotar. Então, para isso é simples. Tá? É só a gente vir aqui, clica no gráfico que você quer fazer o ajuste, vem aqui em análises, e aí você vem aqui, ó, fit linear. Então, ele já clicou, já criou para a gente o ajuste, também que é essa linha vermelha. Se a gente quiser ver os valores, eles vão aparecer aqui nessa parte aqui de Results Log. Tá? Como a minha eu dei uma encolhida nela, você pode aumentar ela aqui, colocando o mouse e puxando para cima. Então, se a gente olhar aqui, ele vai dar algumas opções para a gente, tá? E o mais importante para a gente está aqui, ó, nessas duas linhas. Ele tem aqui um coeficiente A, que ele coloca como slope, que é a inclinação. Então, o coeficiente angular é esse slope aqui. E ele deu aqui como sendo 2,08 mais uma porção de números. E isso aqui é importante, tá? Ele colocou aqui, ó, E mais 0,3. Esse E mais 0,3 é 10 elevado a mais 3. Tá? Então, na verdade, isso que eu selecionei, né, é 10 elevado ao cubo, que é 1000. Tá? Então, aqui, na verdade, você tem 2083, mais ou menos, tá? Como sendo o coeficiente angular. E o coeficiente linear é esse valor que ele colocou aqui, tá? 3,78, que é o B, que ele coloca como y-intercept. E o valor aqui que ele deu também é multiplicado por 10 elevado a 1, ou seja, vezes 10. Tá? E também é importante aqui, ó, que esse mais ou menos que aparece aqui do lado, desses dois valores, são os erros, né, associados com essas constantes que ele calculou para a gente. Tá certo? Então, aqui o valor do erro do B, né, é 2 vezes 10 a 1, né, e o valor do erro do A aqui é 4, alguma coisa vezes 10 a 1 também. Tá? Então, aqui são os nossos coeficientes, que geralmente, na maioria dos experimentos, a gente está atrás disso. Tá? Bom, o que mais que a gente pode fazer? Então, fiz o ajuste linear. Uma coisa que é importante, que às vezes a gente faz também, é o seguinte. Tá? Veja que aqui eu tenho uma certa função, né? E ela tem eu coloquei aqui nessa janela dado experimental, um único conjunto de dados experimentais, né? Mas às vezes a gente quer colocar dois conjuntos de dados experimentais nessa mesma janela, tá? Por quê? Porque a gente quer comparar um conjunto de dados com o outro. Então vamos imaginar que eu quero colocar um segundo conjunto de dados aqui, ó, que seja linear também, tá? Mas que tem uma inclinação diferente, né? Como é que eu faço isso? Então deixa eu importar o meu segundo conjunto de dados e eu vou mostrar para vocês. Então vou vir aqui em File, Import, ESC, e vou pegar esse aqui, ó. Então esse aqui é o meu segundo conjunto de dados. Eu não quero criar um segundo gráfico com ele para eu comparar os dois. Eu quero que ele esteja dentro aqui da mesma janela. Tá? Então para isso eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui como erro, tá? Como erro de x e aqui como erro de y. Então se eu plotar esse segundo gráfico aqui, ó, eu tenho o segundo gráfico, tá? São outros dados experimentais que eu posso comparar com o primeiro. Veja que o máximo que esse daqui atinge, que aparece 2.500, nesse outro aqui é 2. Não, 2. Então, se eu quiser comparar os dois, né? Olhando assim parece que eles têm a mesma inclinação, mas na verdade não tem. Então eu quero colocar todos nesse aqui, ó. Então para isso, o que eu vou fazer? Vou fechar esse. E agora eu quero jogar ele aqui nesse segundo. Para isso, a gente faz o seguinte, a gente seleciona todas as colunas, né? E a gente tem como cursor aqui em cima. Quando aparece isso que eu estou
que apareceu aqui agora, esse sinalzinho de mais com um risquinho embaixo, que é um gráfico, a gente clica com o botão esquerdo, tá, do mouse e arrasta aqui para cima do gráfico que você quer colocar. Tá? Então reparem que eu fiz isso e ele colocou o segundo conjunto de dados aqui em cima. Tá? Então, então tem um conjunto de dados preto e um segundo conjunto de dados aqui em verde. E agora fica muito mais claro para mim que esse segundo conjunto de dados aqui tem uma inclinação maior. Tá? Então essa é uma opção que a gente tem que, por um lado, economiza espaço no seu trabalho, né, porque você coloca dois conjuntos de dados ou mais em uma mesma janela, e ainda tem essa vantagem que pode ser muito útil, de que fica muito claro aqui, olhando aqui agora, que o segundo conjunto de dados ele tem uma inclinação muito maior do que o primeiro. Tá? Então essa é uma opção bem útil para a gente também. Uma coisa que a gente pode querer fazer, por exemplo, aqui também, é inserir aqui uma legenda. Tá? Então aqui a gente vem em Edit, e vem aqui, ó, nova legenda. Então aqui a gente pode inserir uma legenda para dizer o que é cada uma dessas informações. Então vou clicar aqui. Aí a gente tem que apagar aqui, porque ele fica esse... Quando eu clico fora, né, ele tem 2000 e o pontinho. Mas se eu clicar duas vezes, ele não aparece nada disso. Para que eu consiga editar, eu tenho que apagar tudo que tem do jogo, do porcentagem para a direita. Então se eu colocar aqui, ó, dados, e clicar fora, opa, ele deu um zoom aqui sem eu querer. Aí fica assim, ó, ele colocou como dados. Se eu quiser mudar esse aqui também, é só apagar esse porcentagem 4, colocar aqui ajuste, terminar. Se eu quiser colocar aqui, mudar o terceiro, o outro, né? Eu venho aqui e coloco, sei lá, dados, segundo experimento. Clicar fora. Então ele alterou aqui. Então ele inseriu uma legenda aqui para os nossos dados. Tá? Bom, nesse caso aqui é isso, tá? Então, do jeito que está aqui, vocês teriam, né, que editar esses eixos para ficar tudo conforme eu ensinei na outra aula, e aí exportar esses conjuntos de dados aqui usando essa opçãozinha que tem aqui em cima, né, que é esse Export to PDF. Tá? Mas por essa aula é isso, viu, gente? Então na próxima eu vou dar mais informações que podem ser úteis também para quem quer usar o QT Import. Então é isso.